Boa tarde, pessoal! Vamos começar daqui a pouquinho, tá bom? A nossa collab. Nosso tema vai ser: é crime copiar em meu conteúdo? Tem uma galera aí com um monte de dúvida, né? Vamos aguardar então. Vou aguardar a doutora Cláudia entrar, a advogada Cláudia Bonardi Carvalho. Vou aguardar ela entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela, tá, gente? Oi, Dani. Se eu tiver problema de internet, vocês me avisem que aí eu ligo o 4G aqui, tá bom? A advogada já entrou. Deixa eu convidá-la aqui. Olá! Tudo bem? Olá, Cláudia, tudo bom, gente? Então vamos começar então a nossa live com a advogada Cláudia Bonardi Carvalho, especialista em cibersegurança e autora do livro Direito Penal 4.0. Muito obrigada, Cláudia, por ter aceitado o convite, porque tem muita gente aqui que tem dúvidas sobre esse tema. Nós somos leigos, nós trabalhamos com isso, né, na comunicação, e muita gente não sabe o que fazer, enfim, eu já passei por alguns processos, não realmente, né, jurídicos, mas voltados a isso, é uma coisa que a gente vê diariamente, principalmente aqui no Instagram. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que tudo isso funciona, mas vamos por partes, né? Porque tem muita coisa que é feita na internet, né, Cláudia? Tem muita Com coisa aí para a certeza, gente Karine. conversar. Obrigada pelo convite, obrigada para quem está assistindo aqui a nossa live. A gente vai bater um papo aqui bem descontraído sobre esse assunto. Eu sou advogada, mas eu prometo não usar juridiquês demais para facilitar tudo. Não, tudo bem, tudo bem. E agradeço também a Isabela, que entrou aqui na live, que ajudou, né, que esse encontro se realizasse. Muito obrigada também, Isabela. Vamos lá, então, Cláudia. Primeiro, né, antes da gente falar dessa questão de realmente copiar conteúdo, que tem várias formas aí, né, de cópia de conteúdo, é, tem muito também, né, que a gente passa sempre, né? A gente está ali produzindo o nosso conteúdo, ou tendo a nossa proposta de trabalho, e a gente sempre vê, né, aquilo que fala que são perfis fantasmas ou perfis fakes, né? Que aí chega ali, enfim, né? Pode até copiar o conteúdo ou não, mas tenta interagir com você de alguma forma, né? A gente até comentou um pouquinho antes da live que pode ir para esse outro lado de falar alguma coisa de você e tal. Tem gente que fica super bravo com isso, né? Mas a gente sabe que vai para um outro lado que você pode explicar um pouquinho para a gente direcionar isso, mas também é algo preocupante, né? Essa questão do perfil fake. O que você poderia falar para a gente, assim, só para a gente entender um pouco, né, dentro da sua área, como que isso é trabalhado? Então, bom, a gente agora está vivendo um momento, né, que é o direito penal digital, né? A gente, pelo menos na minha época de estudante, né, que já tem um certo tempo, né, a gente não vivia essa realidade, né, de Instagram, de nada disso, né? Para ofender alguém, para falsificar alguma coisa, precisava haver algo material, né? Você tinha que estar perto da pessoa, né? Uma troca de ofensas, você tinha que ter um documento falso, né? Agora a gente, nesse mundo digital, enfrenta, acho que, um pouco mais de dificuldade, né? Porque muitas vezes você não sabe quem está por trás daquilo que está com a internet, né? E eu acho que a grande preocupação de quem é empreendedor, né, quem tem um curso online, quem é professor, enfim, quem precisa usar a internet, é influencer, é blogueiro, é comunicador digital, né, produtor de conteúdo, precisa saber o desafio que vai ser das questões de invasão de perfil, né, de justamente de plágios que as pessoas possam fazer. Muitas vezes você, por ter um negócio que é digital, você não tem a possibilidade, ao contrário do perfil pessoal, de ter ele fechado, né? Então, não dá para você evitar de pessoas te seguirem, né? Pedirem conexão, falar com você, porque você precisa interagir. Só que você precisa justamente fazer um controle dessa comunicação
de perfis que pedem justamente para te seguir, porque às vezes a pessoa que está ali, ela não existe, ela é um bot. São softwares, na verdade, que se passam por perfis de pessoas, eles fazem uma montagem, né? Tem foto, né? Tem nome, botam uma bio, né? Escreve qualquer coisa. Só que a partir dali, dependendo do teu foco, né? Esse bot pode estar direcionado a te atacar, né? Como profissional, ou como pelo conteúdo que você passa. Muitas vezes, assim, concorrente faz isso de forma, infelizmente, baixa, né? Bota alguém para ficar falando bobagem, te difamando, né? Porque uma das coisas que pode se fazer por perfis na internet, né, seja de Instagram, Facebook, né, qualquer rede social que tenha contato com muita gente, você pode ser vítima, infelizmente, de alguém que possa dizer coisas que não são verdade sobre você, né? Por exemplo, você tem um negócio, um curso, né? Ah, esse curso aí é mó enganação, essa professora aí só faz corte e cola, né? Enfim, fala um monte de bobagem. Não está te acusando de praticamente de nada criminoso, né? Mas está te constrangendo, te expondo. E difamação, mesmo que não seja ao vivo, é crime, né? Porque pessoas vão ler aquilo. E a tua página, o teu perfil, ele tem valor, né? Ele tem, como falam, né, hoje em dia, dos negócios digitais, né, o valuation do seu negócio, né? Então, se você tem uma página que está passando por esse ataque digital, né? Tem até uma jornalista que fala, a Madeleine Lacks, são os ataques à abelha, né? Às vezes você tem uma página que você quer falar de política, de coisas da sociedade, né? Você sendo jornalista, graças a Deus que existem jornalistas para a gente saber a verdade, né, da vida, das coisas que acontecem, né? E tem gente que às vezes não concorda com a posição daquela pessoa e começa a invadir, né? YouTube, Instagram, tipo que a gente está fazendo aqui ao vivo agora, e fala um monte de besteira, né? Ataca a figura do jornalista e ataca o conteúdo que está sendo ali, né, compartilhado. Então, isso às vezes é programado, que se chama de ataque à abelha, né? Uma coisa legal que até a gente vê hoje em dia, é orquestrada por uma classe de ataques simultâneos e por várias pessoas, né? E às vezes podem ser bots, né? Que você pode programar um software para fazer isso. Então, como eu falo, não necessariamente você tem uma pessoa, né, ali na hora, literalmente por trás. Alguém está atacando, mas dando comandos para esse ataque acontecer. Ela não está ali digitando literalmente, né? Então, a difamação, né, o constrangimento das pessoas na internet pode passar por isso. Olha só, gente. Então, você vai falando, Cláudia, eu sou professora e jornalista. Posso ser atacada duplamente, né? Dependendo da temática, enfim. Mas isso é uma das coisas, Cláudia. Até na newsletter da Abrage, que a gente recebe, sempre falam sobre esses ataques, né? Sempre tem algum jornalista que principalmente fala sobre política ou fala sobre economia, enfim, que é atacado, sim. Tem muitos, né? Não são só os que a gente vê semanalmente na televisão ou no rádio, mas tem outros também que trabalham com impresso, com sites, até jornalismo local, porque você está ali, né? Então, inclusive, até postei sobre eles hoje, né? O pessoal do jornalismo revolucionário, eles têm um jornal em Vitória da Conquista, na Bahia. E eles começaram, as pautas dele, Cláudia, eles começaram a falar, a denunciar tudo que eles estavam vendo. E assim, mó gás, jornalistas e tal. E aí eles começaram a receber muitas mensagens, muitas ameaças. Eles falaram, não, nós vamos continuar. A própria Abrage fala que nesse caso, né, principalmente pelos sindicalizados e tal, tem que dar um suporte, o que eles podem, né, para esses jornalistas. Mas, no caso, o que a gente poderia fazer em relação a esses perfis fake, sabe? Essas ameaças, essas coisas que você falou. Porque você falou também de curso online, né, que é uma outra vertente, né? Quem está querendo comprar o curso daquele professor, dependendo, às vezes não sabe, né? A pessoa fala, o suporte é horrível, e às vezes nem é, às vezes é algum concorrente, né? Se passando por um aluno, isso pode acontecer também. Mas nesse caso, no geral, sobre esse perfil fake que está falando que não tá, algo, né, que não é verídico, o que a pessoa pode fazer em relação a isso? Bom, primeira coisa, você precisa entrar em contato de algum jeito no direct, né? De repente, se for o Instagram, por exemplo, ou Messenger, né? Se for o Facebook,
para falar para essa pessoa retirar aquilo, né? Porque é um direito seu, ela está dispondo, baseado em nada que ela está falando, que está sendo dito ali. E se, no caso, houver uma recusa, né? Você pode denunciar esse perfil, né, no administrador daquela rede social, né? Porque tem os critérios que a plataforma permite, né? Que limitam a liberdade de expressão, né? Você tem no Brasil o direito constitucional de liberdade de expressão, mas ela tem limite, né? Esse direito não permite você ofender os outros, ameaçar, prejudicar. Então, esses perfis, quando você denuncia, a rede bota critérios justamente do que ela viola, né? As políticas da rede, né? Até porque existe uma lei que chama Marco Civil da Internet, né? Que diz os direitos, né, do usuário da internet, né? Justamente ele não pode ser perseguido, ofendido, né? Ele tem liberdade de navegar, mas evidentemente não de ser atingido por esse tipo de coisa, né? É sempre importante também, se você vê algo que viola algum direito seu, né? A tua imagem, a tua liberdade, né? Querer te bloquear de repente, porque muitas vezes, para prejudicar um perfil, o que que se faz? Fazem falsas denúncias para te bloquearem. Então, fazem Hum, uma série, né, de falsas denúncias. Ah, esse perfil tem pornografia, esse perfil incita a então, prática de apropriado. crimes. Ah, É, spam. Ah, entendi. Olha, exatamente. usando de má Isso já é fé, uma outra né? O forma que de existe. sacanear alguém. Gente. Então, assim, você tem que estar preparado e saber como se virar nessa hora, né? Não deixar, por exemplo, de tirar, né, uma foto, um print do que for, né? Até você ter, num primeiro momento, uma amostragem, né, do que foi falado, do que está sendo dito. Óbvio que não é a prova principal, porque o que que acontece? Toda vez que você tem uma situação dessa que envolve um crime digital, a tendência é, vou bater uma foto, vou imprimir nessa página, esse perfil, né? Só que o que que acontece? A justiça brasileira, ela não está aceitando com facilidade os prints, né? Porque o que que acontece? A prova digital, na verdade, ela é um arquivo eletrônico, né? Ela não tem um papel, né, para você mostrar na maioria das vezes, porque aquilo está dito na internet. E tudo que existe na internet, eletronicamente, são códigos, né? São letras, números, né? Quem trabalha com tecnologia da informação, né? Sabe que o computador é linguagem binária, 0 e 1. Vários zeros e 1 formam um perfil na internet, né? Então você tem que fazer um recorte digital realmente dessa imagem, né, desse perfil, desse escrito que está ali contra você. E então não basta só fazer o print do papel, né? Para processo criminal digital, agora papel não basta, né? Você tem que fazer uma coleta digital dessa prova. E já existem, né, formas de se fazer, porque você precisa, na verdade, são os códigos, né? Esses números que você vai levar, às vezes, para uma delegacia, né, uma coisa grave, uma ameaça, né, como acontece, ou então com uma ação civil, que você quer processar quem está te difamando, como eu falei, e aí precisa justamente colocar essa URL, né, desse perfil certinho, toda a linguagem digital para provar que aquela informação é verídica, porque às vezes a pessoa ofende, fala, às vezes chega no processo, não, isso aí é falso, não fui eu. Isso é só um papel, isso foi forjado. Então, até isso pode acontecer, entendeu? Foi alterado, né? Ah, isso daí ele alterou e falou que fui eu. Olha, e aí nesse código, né, que aí a gente teria que, não sei, no caso um profissional de TI ajudaria isso, Cláudia? Que aí ele Na conseguiria. verdade, você tem serviços, né, que já fazem esse tipo de coleta, né? Porque quando você pensa assim, pô, isso deve ser um negócio caro, né? Deve ser para a empresa e tal. Mas não necessariamente. Você tem sites hoje em dia que você consegue fazer jogar a página, o perfil que você quer, e ele já transforma aquilo numa URL, em códigos, né? Que são os códigos que são entendidos pela justiça, né? Como prova digital. E aí você leva. Tem empresas que fazem, por exemplo, uma coisa que chama carimbo do tempo, né? Porque se alguém vier querer questionar aquela prova que foi falada ali como supostamente falsa, né? Vão dizer, não, a gente tem como atestar que em algum momento, nesse dia, nessa data, nesse segundo,
No meridiano de Greenwich, esse documento existiu. Então, não pode dizer que ele não existiu. Ele está ali. Pode ter sido apagado, né? Porque você não apaga nada na internet, né? Você apaga o caminho para se chegar no arquivo, né? Não fica visível para qualquer um, mas ele está lá. E aí esse carimbo do tempo, ele vai dizer, ó, tá ali, um dia esteve ali. Entendi. Aí, no caso, teria que ir atrás e pegar esse código. Isso eu não sabia que existia, Cláudio. Isso é muito interessante. Muito interessante mesmo. E outra coisa que você falou também, que eu realmente não sabia, que é a questão de você realmente falar com a pessoa e pedir primeiramente para ela retirar do ar, né? Então, isso também é direito, né? Que você falou que eu também não sabia. Interessante, muito interessante, Cláudia. Com E aí, certeza. nossa, E aí a gente também tem a possibilidade que, assim, quem faz esse tipo de coisa, de maldade, querer prejudicar, não faz de boa, né? A retirada, né? Na maioria das vezes você fica no vácuo, né? Então, acabam procurando, né, um advogado feito eu para fazer uma coisa que chama notificação extrajudicial, que na verdade é um papel, né, uma petição, né, que você vai mandar por e-mail, enfim, PDF, para dizer, né, dentro da lei, né, dentro do vazamento que a gente vai dar, que a pessoa é obrigada a retirar aquela comentário, aquela publicação que for, que ela é difamatória, que ela viola direitos, né, que ela é ofensiva, né. Muitas vezes o que sai também que é problemático são fake news, né, dizendo que você fez ou falou alguma coisa que não é verdade, né. Isso acontece demais, né, no meio do pessoal que trabalha com comunicação, né? Então, é muito importante você fazer esse controle, porque fake news, o grande perigo é você compartilhar e não conseguir controlar esse compartilhamento, né? Porque antigamente você não tinha WhatsApp, né? Agora você aperta num perfil, um compartilhamento, vai para quantas pessoas? Quantos telefones vão receber aquilo, né? espalhando a desinformação, né, Cláudia? Isso é interessante também, porque assim, na nossa área da comunicação, né, é complicado, mas já existem agências de fact-checking também, né? São algumas agências que podem ajudar se essa pessoa está envolvida na desinformação, como resolver isso, né? Isso é bem interessante. Então, ó, várias dicas a Cláudia já passou aqui, que só nessa parte de perfil fake a gente não conhece, né? E aí a gente pode partir, então, Cláudia, para a questão de copiarem o conteúdo. E aí, antes de você comentar um pouquinho, todo mundo tem uma história para contar sobre cópia de conteúdo de várias formas. E uma coisa que me chamou muita atenção é alguns players, né, que também na internet, enfim, sempre ficam comentando assim diariamente, tipo, resmungando e colocando lá, olha, mas essa pessoa copiou ou identidade visual, ou o próprio conteúdo assim, literalmente. E olha só, ele tá copiando, ele vê o meu conteúdo e 2 dias depois ele posta igualzinho que eu postei e reclamando. Eu sempre vejo, Cláudia. E assim, várias discussões, o pessoal de marketing reclamando. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, tá bom, né? Dependendo de cada um, de como cada um quer se firmar ou mostrar o seu trabalho na internet, é uma forma de você ficar reclamando, reclamando, né? Cada um faz e se mostra de um jeito na internet. Mas eu fiquei pensando, como jornalista, como pesquisadora, investigadora, como que isso deveria ser resolvido de forma adulta? Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu falei, gente, não é possível. Quando eu sou jornalista, eu sou professora. Quando eu tenho que colocar como jornalista uma fonte, escrever de onde eu peguei, eu tenho que colocar a fonte de onde eu peguei, ou ter autorização e tal. A mesma coisa quando eu sou professora. Se eu li um livro, né, de um autor, ou então peguei uma tese de algum pesquisador e coloquei na minha aula, eu tenho que colocar nas referências bibliográficas, nas referências finais. Também, se eu for apresentar artigo científico para congresso, eu fiquei pensando, se tem isso no jornalismo, se tem isso na educação, deve ter alguma coisa sobre essa questão de cópia de conteúdo para quem produz conteúdo na internet. Como você falou, é difícil, tem questão de código, um monte de coisa, e é uma coisa muito subjetiva. Como é que a gente prova, né, que a pessoa está copiando realmente, está te seguindo e, enfim, pode criar um perfil fake, né, para falar que não está seguindo.
e nunca entrou, e um outro perfil, sei lá, dá para fazer muita coisa em relação a isso, né? E aí, como é que a gente faz? Porque eu estava até pensando, existem cópias de conteúdo de texto, né, textual, a forma, né, no meu caso como professora, que eu explico alguma coisa e a pessoa explica da mesma forma, eu acho muito subjetivo isso, né? E aí falando que ele que criou daquele jeito, eu acho que o problema é essa questão de pontuar as fontes, não sei, né? Copiar arte, eu já vi gente assim, copiando e colando a mesma arte, Cláudia, assim, no post, sabe? O mesmo tema, a mesma arte, da mesma forma, o mesmo alinhamento, só mudou, às vezes só tirou o logo, o logotipo do que copiou, sabe? Da outra postagem, já vi essas coisas, né? E aí, o que você pode falar pra gente? Porque acho que todo mundo fica assim, meio boiando, sabe? Meio perdido e fica com raiva e não sabe o que fazer. O que dá para fazer numa situação dessa? Ou nessas situações, né? Não, com certeza, são vários, né? Foi até bom você ter começado a falar como resolver de forma adulta. Olha, o que eu mais recomendo é não bater boca na internet, né? Porque às vezes o bate-boca, você está até querendo se defender, né? Mostrar que o outro está errado, mas em algum momento é natural, às vezes você perder a cabeça, né? Já está nervoso e aquilo vira contra você. Então, se você vai numa situação dessa, né? Você não vai tirar por quê? A pessoa fica ali te ignorando. Que absurdo! Aí começa, aí você é isso, você é aquilo, aí pronto. Aí já virou um crime contra a honra, e aí você já arranjou um processo contra você. Aí você já vai dar, né, munição para quem está te sacaneando te prejudicar, né? Pois é, Então, pode assim, virar contra, né, Cláudia? é, justamente, tá, o cara tá errado, a mulher, quem for, morde o travesseiro, né? Se a pessoa não quiser colaborar, né? Saquinho do pica-pau, né? Isso na minha época, né? O pica-pau, a gente grita dentro, história depois, né? Calma, né? Então, se não dá para resolver de boa, né? Então, aí você parte para o que você pode fazer, como eu falei, dá o print, né? Mostra, denuncia na rede social, se uma pessoa também não fizer nada, pede um advogado para fazer a notificação, né? Inclusive, no YouTube tem uma coisa que chama strike, né? Que é justamente mostrar, denunciar para o YouTube as pessoas que estão fazendo essas violações de direitos autorais. Então, eles tiram, suspendem alguns perfis do ar, né, para justamente controlar essa violação que, infelizmente, com tanto vídeo, com tanto material que passa na internet, você tem que fazer. E tem gente que, às vezes, nem faz isso por mal, né? A gente vê pessoas que, naquela ânsia de botar um conteúdo assim mais rico, né, por não ter muita noção, né, das coisas, ninguém é obrigado a ser advogado, né, mas não se importa de colocar, como você falou, uma referência. Eu fiz esse slide, né, estou fazendo um vídeo aqui, estou fazendo um webinar, né, e aí eu não coloquei que eu tirei essa citação do livro do fulaninho. Só que você tem que colocar, né, porque esse livro foi feito por uma pessoa que escreveu aquilo, não foi você, né. Então, assim, o grande problema que a gente tem hoje em dia é que os direitos autorais, eles só foram disciplinados numa lei de 98, né, pela primeira vez, a lei 9.610, que é uma lei que não foi feita para a época que a gente está, não é para os direitos autorais digitais, né, ela foi para disciplinar plágio de livro, plágio de programa de computador, que nesse momento já tinha internet, de produtos, né, que são vendidos, né, que não são verdadeiros. Então, assim, isso não se confunde com marca, né? É diferente. O direito autoral se protege a criação intelectual, artística, literária. O direito à marca já é uma outra regulação, uma outra norma, né? A marca é aquilo que identifica o seu negócio, é o que tem que ser registrado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Aí é um outro assunto, né? O que a gente está falando é o que você produziu, né, como conteúdo. Então, essa lei, por ser uma lei antiga, pessoas podem achar que ela não se aplica sobre os produtos digitais, mas ela se aplica sim. Porque você, quando cria, por exemplo, a seu perfil no Instagram, você está vendendo alguma coisa, né? É muito comum ter lojinha digital, né? O pessoal abre carrinho para vender alguma coisa e tal, dependente do que seja. E aí você faz um post, né? Você, por mais que pague alguém
para fazer aquilo, né? Para botar na cor bonita, na diagramação legal, que, por exemplo, eu tenho meu perfil, mas eu sou advogada, pô, não sei fazer coisa bonitinha, usar, né, recursos para chamar atenção. Vocês têm como profissionais da comunicação, tem um monte de coisa, estudo de cores, de linguagens, enfim. Identidade É o que chama a visual. atenção das pessoas, né? É o que atrai, né? Não é aquele feito fosse. Imagina se o mundo da propaganda fosse de advogado, né? Com um troço, com um monte de troço escrito assim, né? Todo mundo ia sair correndo para mim. Não quero nem isso, né? Não me interessa, né? Então você paga, né? Muitas empresas profissionais que você faz aquele card, né? Que chama e bota ali. Mas o conteúdo dele é seu, foi você que fez, você que passou para o profissional o que você queria ali. Tipo, essa minha Uhum. roupa, ela, né, tá na tendência da, como uma amiga minha que trabalha com moda fala, do Pantone, que é a empresa que define as cores que estão na moda, né? Essas coisas que ela trabalha, né? Mas enfim, aí você bota o conteúdo que interessa e você publica, né, no seu perfil, no Instagram, no Facebook, e aquilo ali te pertence, né? Você está colocando no perfil de uma empresa, aquilo tem fins comerciais, você pagou para alguém fazer aquilo para você, né? Uhum. Então, o que que acontece? Você simplesmente, já vi casos realmente de pessoas que estão se queixando, como você falou, de empresas que estão recortando, tirando a marca, né, o que é o que identifica a empresa, como eu expliquei, e pegando aquele post e colocando no seu perfil como se fosse dela. Ela não pagou para fazer aquilo, ela não tem autorização para usar aquilo, né? É diferente, por exemplo, de você pegar, eu estou no perfil da Karina, né? Achei legal uma coisa que ela escreveu. Vou compartilhar, vou E botar aí no meu aparece o story, arroba, tá né? ali, tá com o teu nome. Fui eu que compartilhei uma coisa que Karina escreveu, né? Não estou explorando comercialmente, eu só estou divulgando uma informação, né? Uhum. Isso o Instagram permite, né? Ele tem direitos, né, que te permitem fazer essa compartilhamento de dados, de fotos e tudo. Inclusive o próprio Instagram, não sei se vocês sabem, tem uma política que tem aquelas políticas letrinha micro, né? Lê? Geralmente Aham. vem mesmo que ele, inclusive, para quem não sabe, você tem perfil no Instagram, você autoriza que ele compartilhe, por exemplo, coisas do seu perfil que ele acha de interesse, às vezes, jornalístico, né? Por exemplo, você vai ter uma foto bonita, aí tá no teu Uhum. perfil ali comercial. Podem achar que essa foto, em algum momento, pode ir para uma reportagem de um jornal. Então, isso é Uhum. problemático. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa processou o Instagram por causa disso. Porque assim, pô, o negócio é esse, de pegar a minha foto, né, do meu perfil comercial, e o Instagram, nessa essa política de uso, né, do material que circula ali, como que ele pode fazer isso? Vai parar naquela revista, não sei se é revista ou jornal que chama Newsweek, né? Eu acho que é Uhum. os dois, né? E Sim. aí, enfim, a pessoa ganhou o processo, porque, tipo, peraí, né? Não perguntaram se eu queria que usasse a minha foto, né? É uma foto que Sim. você, por exemplo, Karina, foi, fiz um passeio, não sei, você está em São Paulo, eu não sei em que estado São você Paulo. está. Então, São São Paulo, Paulo. fui no Ibirapuera, né? Bati uma foto do lago, eu sei que tem um lago ali, que eu já fui a São Paulo várias vezes, né? Ali, é uma foto que é de domínio público, né? Todo mundo sabe que indo na Ibirapuera tem um lago. É uma foto que Uhum. você produziu um set, né, de fotografia comercial, né, para fazer uma campanha do que você está vendendo na internet. É bem diferente, né? Uhum. Então, assim, ninguém pode pegar e usar o que você produziu, que você investiu tempo, dinheiro para, né, justamente se apropriar como se fosse dela, né? A gente não tem exatamente um crime, né, que, como as pessoas falam, é furto de perfil, roubo de perfil, isso as pessoas falam, mas é tecnicamente errado, né? Você não Sim. tem o que a gente chama um tipo penal específico, né, que é o termo técnico para crime no direito penal, para dizer que alguém pegou e usou algo do teu perfil. O único crime que Tá. você poderia dizer que se aplica é o do artigo 184, que é a violação de direitos autorais. Está escrito literalmente assim, violar direitos autorais, dois pontos. Pena, né? E aí
né, dependendo do que for, violar direitos autorais, por exemplo, não só para fins comerciais, mas para fazer um trabalho. Imagina, você é professora, tem teus alunos. Aí o aluno faz um TCC, cola uma parada ali que a outra pessoa escreveu e ela não diz que não foi ela. Aí tem aquele double check, né, das faculdades, né, dos cursos, para ver se você fez alguma coisa do gênero. Aí pronto, toma aquele zero, né? Isso é violar direito autoral, mesmo que não seja para fim comercial. Você violar para justamente comercializar, pegar o material, né, que não é seu e botar ali para tirar proveito financeiro, é mais grave ainda. Você vai ter, nesse caso, uma pena até maior, de 2 a 4 anos, porque esse crime ele não tem especificamente uma questão de ser digital a violação ou não, ele deixa em aberto, né? Mas não importa em que meio essa violação acontece, se é no meio físico, se é tipo, peguei um livro, né? Anotei ali, cortei, colei e coloquei como se fosse eu. Não importa se foi um PDF que ele viu na internet, se foi um livro físico, se foi alguma coisa que você leu, a citação da citação, mas até a citação da citação você tem regras, né, nos trabalhos para você que tem que colocar o APUD, né, APUD fulano, ciclano, e Herol e não sei o que, isso é um saco, né, na pós-graduação, né, nos TCC da vida. Ali, né? É, tem que colocar, porque se você não coloca, um dia esse autor pode te procurar e dizer, você cometeu o crime do artigo 84 do Código Penal, hein? Aquilo ali ó, é o meu trabalho de pesquisa. Você não pode dizer que foi você que fez. Você pesquisou, né? E a pessoa vai ter como provar. Tem aquele currículo lá do LAT, né? Do CNPq, que diz ali as obras registradas. Cada obra tem um registro que chama ISBN, né? Então, assim, não tem como você loucamente fazer uma coisa dessa, né? Mesmo que seja um autor estrangeiro. E na questão do material da internet é mais complicado ainda, porque se você ainda pega, né, além de violar o direito autoral, né, colocar, fazer esse recorte, como a gente falou, tira a marca, né, e cola num perfil que é comercial, pensa bem, você está usando uma coisa que alguém pagou, né, para ter aquilo, está no perfil de outra pessoa, e você vai usar aquilo para quê? Para finalidade financeira, comercial, para explorar aquilo no teu negócio. Eu já vi perfil de despachante, né, fazendo esse tipo de coisa. A pessoa me procurou mostrando, ó, esse post aqui e esse aqui. A pessoa não se deu o trabalho nem de disfarçar, de colocar uma cor diferente, uma letra idêntica. A gente olhou assim, cara de pau, né? E aí a gente já vai descansar uma questão de estelionato eletrônico, porque a do direito autoral serviu para você ter um proveito financeiro. E aí quem vai te procurar naquele perfil vai achar que de repente é a mesma empresa, vai ter desvio de clientela, né? Então essa pessoa que faz isso, né, pratica uma fraude para enganar, né, usuários do Instagram, né, consumidores, para justamente atrair a clientela para ele, né? Aquilo é uma fraude para ter benefício financeiro. E você pode considerar que isso agora é um crime novo, né? Que esse ano houve uma alteração no artigo 171 do Código Penal, né? E aí colocaram como estelionato eletrônico qualquer forma de se enganar uma pessoa, né? Usando inclusive redes sociais. Aí você não, justamente colocando um post de alguém no seu perfil e aquilo vai atrair clientes para você, de repente fazer uma venda em cima daquilo, é claro que é estelionato, né? Olha só, e a gente fala tudo bem, olha, tá criando, reclama, a gente tem que ir de jeito. A Cláudia tá falando isso para a gente se orientar. E isso eu acho, Cláudia, desse exemplo que você falou, acho que é o mais grave. Gente, está funcionando a internet normal? Está funcionando, Cláudia? Tá tudo ok? Tá dando umas congeladinhas pra você aí. A internet depois das 6 é o ó, mas vamos que vamos. Por exemplo, isso de copiar e colar, tirar só o logotipo e tal, acho que é o pior tipo de cópia, né? E quando a pessoa
Ou existe alguma coisa que a gente pode fazer quando a pessoa ou copia isso que você falou da identidade visual, igual, mesma fonte, tipografia, cores, posicionamento, ou também copia de alguma forma a mesma postagem, mas muda uma coisinha ou outra. Isso também a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso? Olha, aí já fica um pouco mais complicado, porque assim, para você reclamar e se quiser levar isso para o juiz, né, por exemplo, decidir, tem que ser uma semelhança muito grande, tem que ser um detalhe muito pequeno, né, para você poder dizer que é difícil alguém diferenciar o que é seu e o que é da outra pessoa, né? Os casos que eu vi são de postagens corte e cola, né, idêntica, né, ninguém modificou nada, mas às vezes você pode ver uma situação dessa, né? Aí pode ter até que de repente fazer algum tipo de perícia, né, digital na situação. Se usar a marca, ainda é mais grave, né? Porque o que acontece? Os posts, o material que você compartilha, esses conteúdos, você não faz registro sobre ele no NPI, né? Só se registra a marca, né? Sim. Então, o que que acontece? Se alguém faz é diferente criar um perfil como se fosse a sua marca. Aí é diferente. Porque Tá. você criando uma empresa, o que que você juridicamente precisa fazer? Eu tenho um curso, por exemplo, e eu registrei no INPI o desenho, né, o logo dele, e tem vários critérios, né, para você fazer esse registro, porque você tem que colocar, de acordo com tratados internacionais, a classificação da sua marca, se ela é nominativa, se é figurativa, se tem caracteres de números, letras, símbolos, não sei o que, é um saco aquele formulário, né? Mas o que que acontece? Se você tem uma marca, né, um perfil no Instagram, que você fez isso, né? Muita gente começa começando, né? Abre o perfil, joga o que tem ali importante, né? Porque também se você ficar na paranoia de começar tudo de uma vez só, né? Da regularização, você não consegue fazer nada, né? E aí, o que que acontece? Em algum momento você vai ter que fazer o registro dessa marca. E tem uma regra no direito aí já de marcas e patentes, que quem registra primeiro, existe uma prioridade para se dar a propriedade da marca para quem chegou primeiro. Então, Sim. se você tem esse perfil, e aí alguém pegou, fez uma clonagem da sua página e registrou o seu perfil lá, ele pode acabar levando o estudo dessa marca e você perder. Já imaginou? Exatamente. Eu sempre falo isso, Cláudia, uma coisa que você trouxe, né? Eu faço mentoria também para quem está abrindo projetos de comunicação. E eu sempre falo, não dependa só de abrir um site no Registro BR. Registre a sua marca no NPI. A gente acabou de registrar, né? Que eu tenho a Expand de cursos e foi aceito, foi aprovado. Enfim, uma festa, né? Que demora um pouquinho. Então é muito importante, né? Para quem é pessoa física, pode fazer registro de marca, para quem é MEI, que é o meu caso, e para quem é empresa, com sócio e tal. Então, existe isso, pode ser feito para pessoas físicas, que é isso que ela está falando. Quem chegar primeiro a fazer direitinho, né? O formulário que é muito detalhado, né? Que pode voltar, e aí você paga a oposição, tem um monte de rolo, mas se vocês ler lá o manual, fizer direitinho, né, para registrar a marca, vai dar tudo certo ali no final. Você consegue. Inclusive, isso para curso, né, Cláudia? Quem abriu o curso, que tem muita guerra sobre isso, né? Ai, eu criei o nome do curso primeiro. Gente, registra, né? Vamos fazer igual adulto, por favor. Vamos fazer direito, vim ficar reclamando. Vai lá, registra, né, que você fez. Eu acho que é a forma mais válida, né? E se tiver dúvida, procurar também um advogado, porque se não sabe, se não vai ler lei, né? Porque acho que eu sou jornalista, Cláudia, mas eu leio diário oficial, eu leio legislação, a gente tem que saber, né? Nós profissionais, a gente tem que entender o que está rolando, né? Com certeza, porque assim, esse boom do marketing digital, eu acho que muita coisa não está se falando, né? Você vê que a pandemia trouxe muita gente para fazer negócio na internet, né? Acabou que surgiu um monte de gente que está fazendo justamente como você falou, mentorias, só que esse aspecto eu acho que é negligenciado, né? Então você abre esse perfil, né, no Facebook, no Instagram, uma página na internet, e você não se preocupa
com esses cuidados, né? Porque alguém pode, em um momento, não tomando esse cuidado, tomar um negócio de você. E aí vira uma briga judicial, né? Ah, registrou primeiro, mas registrou com fraude, usando o meu CPF, não fez o registro falso no domínio BR, né? Eu Nossa. tenho o caso de uma pessoa que tem uma pousada, né? Que aqui no Rio de Janeiro, na região dos lagos, e que ela justamente anuncia, né? Que aquele lugar, né? Para o pessoal reservar, para passar férias, o que for. E aí já estão lá, fizeram uma clonagem, né? Fizeram uma página na internet que nem existia nesse negócio, só perfil no Instagram, e a pessoa fez um registro, né? Do domínio BR. Ixi, Então, assim, tem que ficar esperto. nossa, Cláudia. Ó, então, algumas dicas de adulto para a gente seguir, tá, gente? Primeiro, registro BR e NPI. E também, Cláudia, você falou disso de curso online, eu também escrevo apostilas educacionais. É para a universidade e também para os próprios cursos online, né? Para, enfim, educacional. E tem também, não é o Clube do Livro, como é que é o nome, gente? Da associação, ou é o sindicato dos editores de livros, é a SNEL, se não me engano. Eles que estão agora com essa questão que era antes para a Biblioteca Nacional, que tinha, né, no Rio de Janeiro, para você registrar também como autor, que é o que a gente estava falando, do ISBN e tal. Também tem essa opção para alguns tipos de materiais, mesmo que seja PDF, como você falou, porque também tem a ver com direito autoral, né? Então, dependendo do material, do infoproduto, né, que você for fazer, acredito que lá também ajude, né, você respaldar e mostrar que o trabalho é seu também, né, que você fez primeiro. Então, tem várias coisinhas, né, não é brincadeira fazer lá e criei um Instagram e começa a jogar. A gente tem que entender e pensar primeiro como um negócio e também entender todas essas coisas, né, mais burocráticas e tal, mas vai ajudar mais para frente. Se você tiver uma cabeça, né, para pensar que isso deve ser feito em algum momento, isso vai ajudar a não ter problema, né, jurídico, né, Cláudia? Com certeza, porque assim, até como você falou desse mercado das aulas, né? O que a gente enfrenta de dificuldade é a pirataria dos materiais, né? Dos Sim, e-books, né? Muita gente, às vezes, para fazer um lançamento, né, de um curso, eles falam muito lançamento em marketing digital, né? sim. Você dá um e-book, né? Faz um brinde, né, para o pessoal conhecer o teu conteúdo, validar, né, o que você está ensinando, e aquilo ali é pirateado loucamente, né? Tanto que você tem que Sim. colocar questões de proteção do material, do próprio arquivo em si, né, para evitar cópia, modificação, impressão. Então, assim, não é só você fazer um material com conteúdo bom, esteticamente bonito, né? Mas aí você vai, se inscreva aqui no link da bio, você recebe, né, no formuláriozinho, você vai ganhar o e-book, por exemplo, né? Primeiros Uhum. passos para você montar seu negócio digital, né? E aí você manda esse material e daqui a pouco alguém abre um curso parecido com a temática, né? Quanto a isso não é problema, mas você não pode pegar e tirar, né, trocar aquele nome e dizer que foi você que fez aquilo. Na área do direito, a gente tem demais pirata, né, de material de cursinho. É uma coisa absurda. Você vê, você joga no Google, às vezes, determinados temas, tá cheio dos PDF de curso lá. Então, quando você fizer alguma coisa, tem programas que você consegue colocar senha para você acessar esse arquivo, né? Então, isso é uma coisa de faculdade, uma tese, uma dissertação, né? Do que for, você tem como proteger. Então, você não precisa criar um material e se expor, né? Correr o risco desse plágio, né? Porque você faz uma coisa, tanto sacrifício, né? Às vezes para fazer um material legal, você está esperando, né, ter retorno, né, de pessoas que vão querer se interessar pela sua aula, pelo que você está vendendo de repente. Quando você vê, alguém trocou umas cores, enfim, tá igualzinho. Também não pode, né? É triste, porque você fica anos estudando, né? Então, ó, a Cláudia está falando, existem recursos, existem formas para a gente se proteger. E se acontecer alguma coisa, a gente cair nessa, e aí a gente procura um advogado, né, Cláudia, para tentar resolver isso.
Com certeza. Esse material, como eu falei, ele não vai ter esse registro INPI, porque a propriedade intelectual é diferente de marca, né? Falando essa diferenciação, porque às vezes as pessoas acham que direitos autorais e marca são da mesma norma, são leis diferentes que regem esses assuntos, né? Uhum. Então, a propriedade artística intelectual, ela incide sobre várias coisas, uma fotografia, um texto, um livro, um roteiro, né? Tem muito desse problema na área do cinema, do teatro, né? Sim. Tem muita gente Nossa, que se queixa. Eu fiz um projeto de um filme, um amigo meu que é formado em cinema falou assim, nossa, isso acontece demais, né? Então você vai ter que, de alguma forma, colocar um copyright, né? Um símbolo ali, alguma coisa, né? Fazer algum tipo de registro que cada entidade, classe, alguma coisa do gênero, né, tenha para você se proteger, porque aquela história, né? Falavam nada se cria, tudo se copia, mas não é bem assim, né? Existem não é bem consequências. assim. Exato, exato. Se inspirar e talvez mostrar, falar a fonte, olha só, eu me inspirei em tal, por exemplo, eu bebo muito da fonte, por exemplo, Cláudia, de vídeos do material do Camilo Coutinho, mas assim, eu estudo, eu sou aluna dele. E aí eu explico, olha só, eu apliquei aqui, mas é uma outra experiência. Eu não estou copiando e colando do que ele fala, por exemplo, neste tema. Eu aprendi com ele foi meu professor e eu aplico no meu trabalho. Aí é outra coisa. Eu explicar a fonte, falar da forma que você faz, que também já é diferente da forma original. Então é muita coisa que a gente precisa realmente falar da onde a gente pegou. Só de falar a fonte, né? Tem algumas coisas, Cláudia, falando sobre fonte, só para a gente finalizar. Falar a fonte já é meio caminho andado, né? Você já está falando a referência da onde você pegou, né? Mas tem algumas coisas, inclusive isso da foto que você comentou do Instagram, que pegaram, né? E colocaram em algum jornal. Aqui no Brasil, se não me engano, tem legislação sobre isso que fala, principalmente no jornalismo, né? Se a gente tem que colocar, é obrigatório, tá? Quando a gente vai diagramar uma página, né? Colocar uma fotografia, colocar legenda e crédito. É obrigatório, né? Para qualquer Sim, impresso, para qualquer site, né? Também está no código de ética dos jornalistas. Mas também, se for uma foto que, tipo, o fotógrafo tem que vender e você pegou da internet, você tem que pedir autorização, pagar para esse fotógrafo para colocar lá, porque senão também não resolve colocar só o crédito, sendo que é uma fotografia que deveria ser paga, ele vende ao trabalho do fotógrafo também. Então tem essas coisas, a gente tem que ficar ligado de onde a gente está pegando, né? E o pessoal está fazendo isso de má fé, né, Cláudia? com certeza, porque assim, para você fazer um material visual, né, se usa muito banco de imagens, né? Então você tem bancos de imagens que são gratuitos, né? São Gratuito. imagens que já estão excessivamente utilizadas, né, que não vão ter direitos autorais sobre ela. A pessoa que fez aquela reprodução, ela já abriu mão, né? Por exemplo, uma foto que é padrão, quando a gente fala de cybercrime, é o cara do capuz, né? Ninguém mais aguenta ver aquilo. É sempre a mesma foto, né? Sempre ela, né? Não tem nada assim de muito diferente, né? Dizem até que essa foto surgiu, né? Essa mania de botar esse negócio. Você vê um cara de capuz na rua, tu vai achar que é cybercriminoso. Pô, né? Não é, né? Mas é o estigma, né? E aí, até quando eu fiz o meu livro, que é de cybercrime, a imagem que era gratuita da editora era o cara do capuz, né? Eu falei, tá bom, bota, né? Mas falam que veio no seriado que eu já assisti, que é muito bom, que chama Mister Robot, né? Que ele é de 2000 e alguma coisa, que fala de um cara que sabe, criminoso corporativo, né? Ele sabota a própria empresa. E aí ele usava o capuzinho, aquela coisa toda. Então, começou aquela imagem toda, enfim. Aí tem símbolos que já estão meio que estigmatizados por causa disso, né? Mas se você quer uma foto diferente, realmente, o site, alguns têm uma parte que é paga, né? Que você Sim, realmente, se quiser, você vai ter que pagar, porque você está remunerando o trabalho daquela pessoa que não pode dizer que não é uma obra artística, né? Como pintar um exato. quadro, gravar uma música, Uhum. né? Se a pessoa vive daquilo, você vai ter que pagar. Você não pode fazer Sim. aquele corte, né, que faz do PowerPoint, né? E colar no seu slide, né? E usar ali, fazem isso muito de páginas, né, também na internet. E o que eu acho também Uhum. complicado é usar imagens de pessoas, né, de atores, de programas de televisão.
Eu já vi perfis usando imagem de comediante, imagem de atores, né, de emissora de televisão. Qualquer dia, Uhum. por exemplo, se alguém quisesse, aquela moça que deu o Big Brother, a Juliette, vou botar a cara da Juliette na minha página, né, para dizer, faça como a Juliette, no meu curso. Cara, você perguntou para ela se você podia usar a imagem dela. Se você quiser usar a imagem de alguém, independente, pode ser eu que não sou a Juliette, você tem que me perguntar se eu te autorizo, né? Por isso que você não pode pegar e sair reproduzindo sem perguntar, porque aí você está justamente violando o direito de imagem. Quando você é entrevistado, quando você é fotografado, você assina, né, termos de autorizo a reprodução do que eu falei, da minha foto e tudo. Então, assim, é muito complicado fazer um corte e cola na internet e achar que não, alguém não vai ver. Porque, por exemplo, emissora de televisão, eu vi uns perfis fazendo isso, tirando imagem de seriado da televisão. Se a Aham. emissora vê, ela denuncia o teu perfil e você ainda é bloqueado. Já imaginou? Perde o teu Eu perfil. falo, eu falo isso para os meus alunos. Eles falam, eu posso fazer um canal no YouTube e colocar os lances do jogo de futebol? Ou você vai lá e pega a autorização assinadinha, bonitinha, e tem também uma autorização que você tem que enviar para o YouTube, ainda mais se você for monetizar, né? O direito vai direto, tanto de música quanto de imagem, vai direto para quem fez, né? Que tudo isso é cadastrado e tal. Não pode, gente. Então, assim, e tem duas coisas que você falou, né, para a gente finalizar. Se você vai pegar alguma coisa, referenciar, reproduzir, peça autorização do que for. Texto, gente, quando eu utilizo aspas, né, de texto, de livro, de alguma coisa, eu vou na editora. Eu vou na editora e pergunto, olha, pode utilizar? Aí eles respondem, normalmente a assessoria de imprensa ou o pessoal de marketing fala, pode. Depois manda pra gente e tal. Tudo bem, certo? E tem outra coisa que você falou, Cláudia, já aconteceu, né? Nas aulas de jornalismo a gente conta que emissoras, né, que tá fazendo cobertura da praia. Então, olha, final de ano, Santos, filmaram um cara que era pra ele não podia estar lá. E aí apareceu ali, ó, na televisão, sei lá, foi um Fantástico e tal, apareceu ele ali. Ele fez o quê? Processou. E lógico, né, o que ele não podia aparecer, que ele estava fazendo lá, foi descoberto. Mas assim, ele processou, porque não pode, né? Por isso que às vezes agora, né, atualmente, as pessoas, quando elas vão filmar aberto, né, comércio da região, tenta filmar o pessoal de costas, embaçar o fundo e só mostrar o repórter, né? Porque não pode. Se a pessoa reclamar e falar, não, eu apareci ali, eu não queria aparecer, eu não autorizei, tem que tirar do ar, não tem jeito. E aí você perde a matéria, né, no caso. Então, muitas coisas, né, Exatamente. Cláudia? Dá para aqui ficar falando, A noite inteira. dá para ficar, porque tem muitos casos. Eu mandei, gente, a live aqui agora para o Ramon, e ele sempre fala: olha, você copiou o meu conteúdo, e ele fala isso na brincadeira, mas ele tem todos os materiais que ele pode muito bem falar para a pessoa tirar do ar ou processar, enfim, né? Entrar com medidas legais. Então é isso, Cláudia. Tem mais alguma coisa que você gostaria de finalizar? Olha, eu acho que um último ponto que é importante você pensar na questão de proteger o perfil de clonagem, né? Que aí não é só clonar uma parte do post, né, desse perfil na internet, né? Agora você vê que tem muitos golpes na internet usando perfis falsos, né? Perfil falso de, às vezes, de hotel, de loja, né? Então, para você se proteger, que aí já é uma utilização mais criminosa ainda, porque, na verdade, a pessoa se passa pela sua empresa só para pegar seus contatos e dar um golpe usando seus contatos. Então, Nossa, você tem que fazer um controle, um rastreamento, né, de vez em quando, para ver se tem, né, literalmente olhar, se tem página clonada usando o seu nome, a aparência ali como se fosse a sua. Antigamente tinha essa coisa do selinho do Instagram azul, né, para você dizer, esse é o nosso perfil. Só que parece que está demorando muito a sair, às vezes não se concede. Mas o conselho que eu dou é deixar claro na página, se for, não fazemos promoções, não entramos em contato com as pessoas, porque isso também é uma forma criminosa de prejudicar negócios, né? uhum. Nossa, isso é gravíssimo. Eu vi algum falando, sempre fala assim, hotel, que sempre acontece, né? Restaurante, tá fazendo promoção, aí tem aquelas coisas, né? Manda um código pelo WhatsApp, aí já era, aí acabou, viu, gente? Então é isso. Eu vi que tinha algumas pessoas aqui comentando, realmente, ai, copia e tal.
Vamos, gente, a gente tem que entender. Eu acho que quanto mais informação a gente tem, melhor a gente consegue trabalhar no meio digital. Então, Cláudia, eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Gente, se tiverem mais dúvidas, vão no perfil da Cláudia. Ela explica, ela é especialista nisso, então ela também tem livro, Direito Penal 4.0, se tiverem interesse. Muito obrigada, Cláudia, pela sua presença aqui. Obrigada a você, Karina. Fiquei muito feliz de participar do teu perfil. Você é muito simpática. Obrigada por quem está assistindo. Amanhã até aproveitar e divulgar que amanhã às 6h30 tem um webinar que eu estou anunciando pelo Simpla, justamente para proteção de negócios digitais contra criminosos cibernéticos. Então, você que está assistindo, se quiser participar, ainda dá tempo, que é só amanhã, 6h30, no webinar lá que eu vou disponibilizar depois o link lá na inscrição do Simpla. Então, gente, ó, é muito legal. Eu adoro Simpla, Cláudia, porque eu também mexo com essas coisas de sindicato e tal. Então, vamos lá, gente. Quem precisar de mais informação, então acho que bons esclarecimentos. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, gente. Super beijo e até. Tchau, tchau. Boa noite. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.